Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa semanal de gestão, vendas, inovação e, claro, muito marketing. Eu sou o Robson e hoje tenho aqui o prazer de ter comigo o Gilvan Trigueiro. A gente vai falar do case de sucesso do Grupo G Trigueiro, né? 33 anos de história, de muitas conquistas. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre essa trajetória, sobre os acertos e erros também, né? Que faz parte da vida do empreendedor. E queria dar as boas-vindas ao senhor, Gilvan, fica à vontade. Boa noite, Robson. Prazer estar aqui e passar um pouco da minha experiência de vida, né? 33 anos, né, que a gente montou essa empresa, né? E tem conseguido, né, cada dia mais melhorar e alavancar os nossos negócios. Bacana. Eu sempre falo, eu falei no último programa, da importância da gente ouvir histórias, né, de outros empreendedores. Às vezes o empreendedor vive muito sozinho para tomar decisões, para se motivar, ele tem que se automotivar. E uma das formas dele se motivar, dele, né, se inspirar, é ouvindo a história de outros empreendedores. Então, por isso que eu trouxe aqui o Gilvan, que tem uma história bacana. É uma pessoa, a gente se conheceu há pouco tempo, mas assim, já criou uma conexão muito boa. E eu disse, não, vou levar ele para o programa para compartilhar esses ensinamentos, essas lições com outros empreendedores, com outros empresários, né? Acho que você pode, através desse episódio, desse programa, entender como é que funciona a cabeça de alguém, né? A mentalidade de alguém que já conquistou, que já trilhou aí o caminho do empreendedorismo durante esse período. Mas, Gilvan, me fala um pouco do grupo hoje. Qual o tamanho, quais são as empresas que fazem parte desse grupo, quantos colaboradores? Fala um pouco aí do cenário atual. O Grupo G Trigueiro hoje é composto de alguns negócios, né? É uma empresa voltada para o mercado corporativo, né? Nós temos uma empresa de gestão de documento, que é uma franquia da Arquivar, que é uma empresa que guarda documentos, né, e organiza esses documentos, né? Nós temos um galpão lá em Macaíba, de 2.500 metros quadrados, onde esses documentos das empresas são guardados, né, e, ao mesmo tempo, são organizados e também gerimos esses documentos, né, através de tabelas de temporalidades, né, alguns documentos são descartáveis, então é uma empresa voltada para a gestão de documento. Nós temos outro negócio, que é a Maquip, que é a empresa mãe do grupo, né, que hoje é uma empresa de locação de equipamentos. Então, é uma empresa que faz locação de impressoras, nós somos os revendedores autorizados da Keno, né? E nós fazemos locação de equipamentos de impressão, de cópia, computadores, notebook, etc., né? E também temos um outro negócio que é a empresa de móveis para escritório, que hoje nós representamos a empresa Marelli, de móveis para escritórios, que são mesas, cadeiras e divisórias piso-teto. E, por último, nós criamos uma empresa agora de TI, que é uma empresa que faz terceirização de mão de obra na área de TI, com programadores, análise de sistemas, né, técnicos para administrar a rede, né, e atuamos bastante, principalmente em órgãos públicos. Então, é uma empresa hoje que tem 103 funcionários, já bastante gente trabalhando conosco. Uma baita responsabilidade, né? Aumenta a responsabilidade, mas é um grupo bastante integrado, né? Nós temos um setor de recursos humanos bem organizado, né? E motivando e sempre procurando novos negócios. Não é à toa que o nosso lema da empresa é Grupo G Trigueiro, o que sua empresa precisa. Então, a gente está sempre focado nas necessidades dos nossos clientes. Inicialmente, você conversando comigo, falou que eu achei que não tinha foco, porque era um negócio, era outro. O foco está no negócio B2B, né? B2B, né? É o corporativo, mas também se agrega ali tecnologia, né? O mobiliário. Então, assim, como foi que o senhor descobriu? Robson, em um momento eu achava que não tinha foco, em outro momento eu descobri que tem um foco. Foi um livro? Foi um livro, né? Isso? Eu li o livro de Al Reis, né? Que é Foco, uma questão de vida ou morte. E a nossa empresa, ela tem vários negócios, aparentemente parece que é uma empresa que é um pouco dispersa nos seus objetivos. Mas nós somos muito bem focados no nosso cliente. Nós crescemos nesse sentido porque
O nosso mercado no Rio Grande do Norte, nós somos um estado pequeno, né? O nosso PIB não é tão alto, né? Então, a nossa empresa procura criar novos negócios, né, para os mesmos clientes. Então, a gente procura crescer, né, verticalmente dentro de um cliente. Então, nós temos vários clientes que, desde os móveis, né, que foram colocados na empresa, até depois vender, arquivar, né, a gestão de documento, o aluguel de impressores. Então, a gente procura diversificar as soluções, mas o foco é nas necessidades dos nossos clientes. O senhor falou uma coisa importante agora, né, que é oferecer algo a mais para o cliente, uma solução complementar. Para isso é importante manter uma boa relação com o cliente, não é uma empresa de 33 anos que agrega outros serviços, outros negócios, só conseguiu sobreviver nesse tempo de mercado com um bom relacionamento, né? Qual a importância disso para o grupo hoje? Olha, realmente, quando você procura vender várias coisas para um só cliente, né, a responsabilidade cada dia vai aumentando, né? Porque se você, no novo negócio, na nova solução que você está levando para o seu cliente, se você não satisfazê-lo, né, ele vai começar a cobrar e vai alegar que, olha, eu já sou seu cliente lá, então você pode. É bom porque uma coisa traz a outra, mas ao mesmo tempo, se você não souber trabalhar, né, não fizer com qualidade, você vai perder aquilo que você já tem, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande dentro da empresa com relação à qualidade, né? Nós implantamos, né, normas e procedimentos, né? Existe uma equipe hoje de pós-venda, né, que é o sucesso do cliente, né? Importante. A gente tem uma equipe só para o sucesso do cliente. Então, essa equipe está sempre junto a nossos clientes, né, verificando se eles estão utilizando bem as nossas soluções e se eles estão satisfeitos e o que a gente pode melhorar, no caso, junto a eles, né? Legal. E como foi o início? Como foi o início de tudo? Eu vi uma entrevista sua também que começou numa garagem, né? Como foi o desafio de iniciar um próprio negócio, de arriscar nesse mundo do empreendedorismo? Eu fui engenheiro mecânico, nessa minha formação básica é de engenharia mecânica, né? Eu fui engenheiro mecânico do DR em Mossoró, estou trazendo até uns anos antes, logo que me formei, e lá eu tinha acesso, né, a várias empresas, né, principalmente do mercado de Fortaleza, e eu achava aquele um mercado privado, um mercado bastante pujante, e eu comecei a me interessar em ter uma própria empresa, né? E aí, quando eu voltei para Natal, eu criei uma empresa chamada Maquip, né? Que, na verdade, a empresa Maquip, o objetivo dela era trabalhar com máquinas e equipamentos no segmento de engenharia mecânica, certo? Só que, paralelamente, né, um amigo montou uma empresa de assistência técnica de informática, nós dividimos os mesmos espaços da empresa Maquip e da empresa de assistência de informática. E aí os clientes iam chegando para consertar os equipamentos, né, muitos deles amigos meus, e não tinha conserto. Ele pegava: Gilvan, você não vende? Não, o monitor não teve conserto. Você não vende o monitor? E aí não vendia. E aí, daqui a pouco, um estabilizador. E com essa necessidade que eu fui verificando dos clientes, né, em comprar equipamentos de informática, eu criei a Maquip, que seria uma empresa da área de engenharia mecânica, ela se tornou Maquip Informática. Então, começou a trabalhar comercializando produtos de informática. Sim. E daí se desencadeou para outros negócios, né? Bacana. Muito se fala em crise, né? Essa palavra aqui no Brasil é moda, o tempo todo está em crise. E realmente tem algumas razões para a gente acreditar que é um momento instável, política, economia, é uma crise que vem importada da Europa, dos Estados Unidos, enfim, né? A própria guerra, a pandemia, mas sempre tem um ciclo, né? Como foi empreender na década de 80, 90, 2000, com esses altos e baixos, mudança de governo, mudança de moeda, quais foram os desafios, como é que foi empreender nesse cenário? A crise, né, que se fala muito, né, existe, né, altos e baixos, mas eu tenho uma filosofia que eu não olho para a crise, eu olho para a solução, né? Tem aquela história daqui, tiro o S, né, em vez de crise, crie, né? Então, se você ficar olhando para a crise e você começar a desanimar, certo? Essa crise existe, nossa empresa está há 33 anos no mercado e essa palavra crise sempre existiu. As más notícias, elas são mais
são mais contadas mais vezes do que as boas notícias. Mas o que existe, na verdade, é que as coisas vão mudando e você tem que ficar atento. Quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei a vender fax, Robson, né? E hoje em dia fax não existe mais. É verdade. Então, se eu quisesse continuar vendendo fax, né? Antes do fax existia o telex, né? Então, muitas empresas que vendiam telex, elas fecharam, né? E não acharam uma nova tecnologia. Não se adaptaram à né? realidade, né, então, do mercado. Esse negócio de crise, eu acho que o empresário, né, ele tem que ser pensamento positivo e estar sempre trabalhando. Então, se você trabalha muito, se você procura ver a necessidade dos clientes, né? Antes de eu vir para cá, agora há pouco, você vê o trânsito, a arruma de carro, certo? Então, como é que tem crise? Se tá esses carros tudo rodando, um bocado de gente na rua. A gente vai ao shopping, está sempre lotado, né? Praça de alimentação, né? Ali tem sempre muita gente. Você vai querer sair para alguns restaurantes hoje à noite, você tem que fazer uma reserva. Então, essa questão de crise, né? Enquanto um está chorando, o outro ali está vendendo lenço, né? Tem esse ditado, né? Então, você ter pensamento positivo, né? Sair de perto das notícias ruins, né? Que tem muita notícia ruim. Então, se você ficar acreditando que existe uma crise, realmente você vai ficar em crise. Mas se você acreditar que existe uma solução, que existe um mercado, né? O empreendedor ele está sempre olhando, né? Começou a plantar a grama, ele já está vendo a grama toda verde, né? Então, um dia essa grama vai estar verde, né? Se você continuar adubando e aguando, né? O empreendedor é um visionário, né? Exatamente, né? Ele vê uma oportunidade e quando ninguém está vendo, vai lá trabalhar e aproveitar aquela oportunidade de transformar num negócio, transformar em riqueza, né? Essa questão de não dar atenção para as notícias é interessante porque assim, a gente não pode ficar alienado do que está acontecendo, né? Até para tomar decisões, o cenário está indo para esse lado, eu vou acompanhar aqui, vou tomar a decisão correta para saber a hora de parar, saber a hora de avançar, mas também se a gente ficar só dando atenção para a notícia ruim, tudo que a gente foca se expande, né? Aumenta. Então o nosso olhar vai estar muito direcionado somente à negatividade, e negatividade não leva a lugar nenhum. Exatamente, né? Eu já sou um pouco velho, né? Mas quando eu comecei meus negócios, o comércio fechava de meio-dia para almoço, né? Entendeu? Então, era menos tempo o comércio aberto. Até então, a cultura da cidade era diferente. A cultura era diferente. Então, você vê hoje, o comércio ele funciona de manhã, de tarde e de noite, né? Hoje já tem vários negócios que funcionam 24 horas. Então, mercado existe, as coisas não desaparecem. Agora, existem mudanças, né? E se você não se preparar para as mudanças, né? Todo negócio tem altos e baixos, né? Então, se você não souber, na hora que o negócio estiver bem, né? Estiver na fase alta, você se preparar, né? Para quando ele estiver de baixa, né? E aí você vai ficar, quando estiver de baixa, você vai ficar fora do mercado, né? É verdade. E ao longo desse tempo, qual foi assim o momento mais difícil que veio a vontade de desistir? Rapaz, não sei se vale a pena continuar nesse negócio. Alguma pressão externa, alguma pressão interna também sua. Qual foi esse momento que o senhor recorda, assim, como um ponto de dor? Na verdade, a vontade de desistir, certo? Eu nunca tive, certo? Eu já tive, de uns anos para cá, eu realmente diminuí o ritmo, né, de investimento, em termos de arriscar mais, né? Porque você já vai ficando chega uma certa época da sua vida que você, poxa, eu não posso estar arriscando demais, não. Então, continuamos fazendo esse investimento, até porque existe uma segunda geração vindo nos nossos negócios, né? Mas já teve épocas que a empresa passou muitas dificuldades de investimento, investiu muito e não estava tendo retorno. Então, eu fiquei preocupado em criar uma situação de termos de fluxo de caixa, que a empresa trabalhasse de uma forma mais organizada, né? E trabalhasse em cima do seu capital, né? Não ficasse muito arriscando muito na dependência de bancos, de terceiros, né? Mas questão de desistir, não, nunca pensei em desistir, até porque eu tinha um emprego, né? Eu como falei, eu era engenheiro do DR, na hora que eu larguei essas coisas todas, não tinha mais volta, não. Né? Ou dá certo ou dá certo. Ou dá certo ou dá certo, né? Entendeu? Mas o mercado é difícil, mas quando você acredita no seu negócio, certo? Mesmo nas dificuldades, você
tem prazer em trabalhar e vencer essas dificuldades. Então, as dificuldades vão vir e você investindo o seu trabalho, pensando, estudando, com uma boa equipe, você vai suplantar todos esses problemas. Muita gente tem a ilusão de que o empresário ele vive ali, vai só visitar, só dar ordem, e não tem a dedicação de trabalho, né? Muitos têm essa ilusão, mas a gente conversando, você falou, eu vivia o negócio, né? Eu trabalhava, chegava o final de semana, eu tirava meu tempo de descanso, mas também eu já me preparava para a semana seguinte. Como é assim, viver o negócio de dentro, não só estar ali apontando o dedo, mas estar ali arregaçando as mangas junto com a equipe, dando exemplo, né? Eu sempre trabalhei muito, né? Inclusive nas redações que meus filhos faziam no colégio, dizia, papai trabalha muito. Então, eu sempre fui um cara que gostei muito de trabalhar, acordo sempre muito cedo, um hábito, né? Meu hábito, né? E o meu trabalho, certo? Eu adoro o meu trabalho, certo? O trabalho que eu faço, né? Eu digo que eu sou hoje empresário, mas eu sou um grande vendedor, certo? Esse é o que eu gosto de ser. Então, eu gosto de estar vendendo, eu gosto de estar me relacionando com as pessoas, né? Todo dia o mercado é muito dinâmico e não existe uma coisa enfadonha, né? Não existe todo dia uma coisa diferente. Na hora que você trabalha com o público, certo? Não existe uma regra, não existe uma coisa que seja que você vai cansar. Todo dia é coisa nova. Conheço novas pessoas, conheço nossos fabricantes, nossos fornecedores. Então, isso, para mim, é uma coisa bacana e muito gratificante. Você trazer, ver sua empresa crescer, você ver funcionários chegando na sua empresa, colaboradores que chegam lá e com vários anos, né, eles vão crescendo juntamente com você, não só na parte financeira, mas também na parte intelectual e cultural. Então, isso, para mim, é muito gratificante. Você ter esse tipo de coisa, né? Que é muita novidade todos os dias, né? Para você ter uma ideia, hoje eu cheguei cedo na empresa e o rapaz da limpeza, né? Ele ganhou um prêmio lá, né? E veio me agradecer. Eu sabia que ele tinha ganhado o prêmio, mas não sabia qual era o prêmio, né? Então ele ganhou uma geladeira e disse, seu Gilvan, me dê um abraço porque eu tenho que agradecer. Eu disse, mas o prêmio que eu ganhei. Ele disse, qual foi o prêmio? Foi uma geladeira. Então ele estava precisando, né? O pessoal procurou saber. Então, isso é muito gratificante, você ver as pessoas satisfeitas, né? Dentro da sua empresa, com o negócio que você criou, né? E é muito dinâmico e é muito prazeroso você estar, né? Não tem aquela rotina diária. O desafio do dia a dia é o que motiva, exatamente, né? Bacana. E essa questão do relacionamento com a equipe é muito importante. Eu tive colegas que já trabalharam com o senhor e os dois os dois parceiros, né, sempre falaram muito bem da equipe, do clima, né? Isso é muito importante para que a empresa possa crescer de forma saudável, né? Inclusive, Robson, né, o pessoal, alguns amigos meus dizem que eu sou muito exigente dentro da empresa, né? Já fui mais, né? Hoje existe uma equipe, né, de trabalho, é bem dividido. Meus filhos estão lá dentro, né? Outros diretores. Então, às vezes eu não tenho um contato muito com todos os funcionários, mas é uma empresa que procura investir na capacitação, certo? E também na cobrança, né? Eu acho que você ter o controle da empresa, você exigir dos seus funcionários, isso é bom para o resultado do negócio, mas com certeza o profissional ele vai crescer dentro da sua empresa. Então, é uma empresa que cobra muito, né? Que treina, que investe, né? Nós ganhamos aquele prêmio LGTW, né? Sim. Nós ganhamos esse ano, né? E então isso engrandece a empresa, mas também o profissional, né? Ele também vai crescendo junto com a empresa, porque é uma empresa que está sempre procurando inovar, treinar, certo? Nós temos várias metas de treinamento, de horas de treinamentos dentro do nosso negócio, e isso faz com que os funcionários melhorem e também sejam bons profissionais, né? E quando a empresa cresce, todo mundo cresce junto, exatamente, né? Então, assim, para você explorar o potencial do colaborador, você tem que, às vezes, imprensar um pouquinho, ele sente, mas aí depois ele vai agradecer porque aquele fez parte do crescimento pessoal e profissional dele, né? Faz parte do crescer dói, mas depois você olha para trás e reconhece as fases que teve que passar. E isso, quando eu me formei, né, e fui ser engenheiro do DR, os professores que exigiram mais de mim, eu me lembrei
de forma prazerosa, né? E aquelas disciplinas que eu não foi bastante exigida, né? Que eu tive que estudar de novo, porque eu não aprendi na época que eu deveria ter aprendido. Então, os bons professores são aqueles que exigiram mais de vocês, né, durante o seu tempo de estudo, né? Então, às vezes a exigência, a cobrança, aquilo ali vai só engrandecer, né, o seu lado profissional. E quando a gente cobra é porque a gente acredita, né? Exatamente. Às vezes eu chego, converso com a equipe e olha, isso aqui pode ser melhor, você pode entregar mais do que isso. E aí a gente insiste um pouquinho e o resultado é sempre mais positivo. É verdade. Então é isso. E ao longo desse período, né, dessa jornada, qual foi o ponto de virada de chave? Assim, qual foi a ação que o senhor teve, algum conselho que fez com que a empresa desse uma guinada de crescimento? Robson, é o seguinte, eu sempre, como falei a você, que eu sou um vendedor, né? Então, quando eu comecei a empresa, a minha preocupação era vender, né? Eu tenho até uma pastinha 007, não sei se você já sabe o que é essa pastinha 007, era uma pastinha que você botava todos os catálogos e você saía para a rua para vender. Porta a porta. De porta a porta, né? Só que a empresa foi crescendo e aí o vendedor ele quer comprar mercadoria no mais barata e vender, né? Então, eu era um cara muito preocupado em comprar e vender. Isso era o que eu fazia muito na empresa. Eu comprava era o comerciante, muito, era né? o comerciante. Então, eu comprava muito e corria para vender. E quando não conseguia para vender, aí ficava com dificuldade. Corria para os bancos para trocar duplicado para poder conseguir pagar as contas, né? Mas em 2003, eu contratei um pessoal para trabalhar comigo, um gerente, uma pessoa muito boa, né? E eles falaram, Gilvan, sua empresa está grande, precisa contratar uma consultoria e tal. E eu fui atrás de um consultor. Naquela época, né, um senhor chamado, um alemão até, né, Dr. Gerhard, e ele veio trabalhar comigo durante um ano, ele veio dar uma consultoria, e ele mostrou que a empresa, na verdade, ela não só é a parte comercial, ela tem que ter a parte comercial, administrativa e financeira, né? Foi aí que eu comecei a aprender um pouco como organizar uma empresa. Então, a nossa empresa ela comprava muito, né? Até ele falou as compras compulsivas do seu diretor, e corria para vender, né? Então, o fluxo de caixa era uma coisa horrível, né? Faltava dinheiro para pagar as contas, né? Tinha muito estoque. Ou, às vezes vendia muito sem ter um critério de cobrança, né? Aí, às vezes, faltava estoque e faltava dinheiro, mas tinha muitas contas a receber, certo? Então, nós passamos um ano com essa consultoria e nós organizamos a empresa, e a empresa, a partir dessa consultoria, que ela começou a ser realmente uma empresa de verdade. Ela ficou tendo a parte comercial, a parte administrativa e a parte financeira. E ela começou a comprar conforme as vendas conforme eram necessárias para vender, né? Não tinha aqueles estoques muito grandes, certo? Foi sendo organizado, então criou-se um fluxo de caixa dentro da empresa e hoje nós temos uma empresa muito bem organizada que ela se auto-gera, né? O seu capital para os seus negócios. Então, mudamos muito, né, dessa consultoria. E, a partir dela, nós começamos a contratar outras consultorias, né? Recursos humanos, tivemos a consultoria de recursos humanos, que é Geilson, né? Que é um psicólogo, ele nos dá uma assessoria de contratação, de organização da parte de pessoal, né? Nós temos hoje uma consultoria da contabilidade, que é o escritório de João Maria Montenegro, né? Que faz uma contabilidade gerencial para a gente, né? Através de um BI, onde a gente tem todos os custos por segmento de negócio, né? Qual é o negócio que está rendendo melhor, qual é o negócio que está dando prejuízo para que a gente atue, né? Então, a gente tem essa consultoria, a gente tem uma contabilidade gerencial, que isso é muito importante para o empresário. Que é além da obrigação, exatamente, né? Porque aquela contabilidade normal, aquela de obrigação, eu não gosto nem de ver, porque só vem boleto para a gente pagar. Mas essa contabilidade gerencial, de você ter seu negócio, ver se você está aumentando os seus custos na área de pessoal, ou está aumentando os seus custos de tarifas bancárias, etc. Então, você tem a empresa na sua mão, certo? Então, temos essa consultoria. Nós já fizemos uma consultoria também com o pessoal da Gomes de Matos, fazendo aqui a propaganda do pessoal. Fique à vontade. É o mérito deles, né? Então. Que também nos organizou muito, criando, né, criamos normas, procedimentos também. Tivemos essa consultoria também com normas, procedimentos com o Jodriano, você já ouviu falar, né, da Primor. Então, é uma empresa que de 2 em 2 anos nós entramos com uma consultoria dentro da empresa,
para tentar nos mostrar, né? E às vezes muitas coisas que eles nos mostram a gente já sabe, só que a gente não faz. Então, com a consultoria é quase que um puxão de orelha. E isso tem nos dado, né, uma certa tranquilidade hoje de ter uma empresa muito organizada, né? E tranquila com relação às diversas áreas, né? Entendeu? O papel do consultor é muito importante, né? Ele às vezes dá um norte, ele dá uma orientação, traz uma leitura do cenário de fora para dentro da empresa, mas o papel do empresário também é muito importante nesse processo, né? Ter a humildade de ouvir, de corrigir algumas coisas que ele mesmo já estava fazendo ali, empurrando com a barriga, mesmo sabendo que era errado, mas vou fazendo aqui até um dia corrigir. Aí chega o consultor, dá aquela orientação, aquele puxão de orelha quando necessário, mas se o empresário não comprar essa ideia, de nada adianta a consultoria, né? Porque quando você está dentro do seu negócio, né, é um corre-corre. Então você está correndo, trabalhando muito, né, fazendo negócio, tudo. Mas às vezes você está perdendo muito tempo em determinadas coisas que não rende quase nada para a empresa, né? É aquela velha aquela coisa que diz, às vezes 90-10. 90% dos problemas vem de 10% do seu faturamento. E 10% do faturamento dos outros, o restante dos 90% do seu faturamento vem de 10% de negócio. Sim. Então, você precisa alinhar. Às vezes você está trabalhando muito, fazendo muita coisa, só que aquilo ali não está lhe rendendo. Então, quem vai poder lhe dar essas informações, certo? Se você não se organizar e tiver essas informações de ver onde você está ganhando dinheiro, aonde realmente a sua empresa vai crescer, você começa a fazer várias coisas que só fazem você perder tempo. Eu digo você, assim, no geral, a empresa, certo? Então, eu sempre gostei de consultoria, né? Depois que eu fiz essa primeira consultoria, que a empresa começou a ter um resultado muito bom, muito mais tranquilidade para você trabalhar, certo? E que hoje a gente continua sempre procurando fazer esse tipo de serviço, né, dentro da nossa empresa para que a gente melhore cada dia mais a nossa organização. Bacana. Mas além do projeto de empresa, né, de crescimento de empresa, de perpetuação, existe um projeto pessoal seu, né? Me fala um pouco mais desse projeto aí do Gilvan, não do grupo. Então, eu tenho um projeto pessoal, né, já tinha, né, há muitos anos atrás, coisa que eu quero viver a vida trabalhando muito numa empresa, certo? Totalmente diferente, né? Eu quero trabalhar, continuar trabalhando, mas eu tenho um sente prazer em trabalhar, mas não pode ter não quero viver, né, naquele estresse de você trabalhando, né? Porque o empresário, se ele não tomar cuidado, ele vira, né, a sua vida, né? Tem até um livro chamado como é que chama? O Mito do Empreendedor. Não, sobre um livro fala o homem que confundiu sua vida com o trabalho, sim, certo? Então, esse livro que eu também li, você vê que às vezes se você não tomar cuidado, você vai passar a sua vida toda trabalhando, acordando cedo, devendo em banco, trabalhando muito, comprando mais e tal, e sua vida vai ser eternamente uma confundir sua vida com o trabalho, certo? E você tem outras coisas que eu acho interessante na vida, né? A sua família, seus filhos, né? A própria saúde, a sua né? própria saúde, né? Cuidar da saúde, que muitas vezes o empresário deixa de cuidar da saúde porque é tanto estresse, né? A empresa cresce, fica devendo, quer dizer, então nunca você vai ter uma folga, né? Tem gente que se acostumou com esse tipo de trabalho, né? Mas eu tenho uma filosofia minha de vida particular que eu quero, e já venho fazendo isso há uns 10 anos, né, relaxando um pouco mais, né, desacelerando, e ao mesmo tempo, né, para isso, meus filhos vieram trabalhar comigo. Então, existe um processo de sucessão, né, nós estamos agora com a consultoria da Dom Cabral, né, para preparar também mais a empresa e preparar meus filhos para eles começarem a trocar os negócios, né. Então, meu filho Gilvan Neto, não sei se chegou a conhecer, e a Beatriz, né, a Bia, e juntamente com toda a equipe, eles estão, hoje em dia, o operacional da empresa praticamente fica nas costas deles. Eu me afastei um pouco do operacional, o que dá muito estresse, né, e vivo mais hoje trabalhando mais na parte de um conselho junto com eles, né. Então, o meu projeto de vida paralelo chegar a uma certa fase da minha vida, né, e ter mais tranquilidade para usufruir um pouco do que eu juntei, né, um pouco, né? Aproveitar, né? É verdade, né?
E como está sendo esse desafio de trabalhar com gerações diferentes, eu imagino que eles cheguem com ideias novas, que talvez esteja fora do seu radar. Como é que está sendo lidar com essa questão? E também levar o trabalho para casa, se existe, se não existe, como é que é? Na verdade, minha esposa, né, trabalha, desde que praticamente quando a gente começou a empresa, né, ela veio trabalhar comigo, né? E me ajudou bastante durante todo esse período, certo? E nós tínhamos uma coisa combinada que em casa a gente não falava de trabalho, certo? Então, sempre um corrigia o outro, né? Porque a gente passava o dia na empresa trabalhando e era uma fase que a empresa tinha muita dificuldade, né? Dificuldade financeira, né? de investimentos, né? Se a gente levasse isso para dentro de casa, ia ficar um clima muito ruim em casa. Então, em casa, a gente sempre conversou muito sobre os filhos, sobre o colégio, essas coisas todas, né? E hoje, né, nós somos uma empresa familiar, todos somos 4, né, dentro da empresa. Nós também temos esse acordo que eu fiz com minha esposa, né, com a Rejane, e meus filhos também esse mesmo acordo. Então, em finais de semana em casa, né, é para se conversar, né, para almoçar junto e curtir o nosso ambiente familiar. E de segunda a sexta nós trabalhamos muito, né? Com relação, dedicamos 100% à empresa. Mas, dessa forma, a gente consegue, né, separar equilibrar e descansar nos nossos finais de semana, né? Mas essa questão das visões diferentes, de gerações diferentes, como é lidar com esse desafio? Você enxerga isso de forma positiva? De forma positiva, certo? Até porque... para uma empresa, né, como eu tenho essa vontade, né, já venho trabalhando a questão da sucessão familiar, então o meu afastamento da parte operacional, do comando da empresa, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Então, não é uma coisa que meus filhos estão chegando aqui para tomar isso de mim, muito pelo contrário, eu quero passar isso para eles, certo? Então, eu hoje tenho a minha filosofia também de quando os meus filhos chegam dentro da minha sala para conversar um negócio que eles têm muita vontade de fazer, certo? E eu vejo que nos olhos deles eles estão brilhando com aquela nova ideia, certo? Como eu fui empreendedor há 30 e poucos anos atrás, né? Então eu vejo, poxa, vamos tentar, por que não, né? Então eu sou muito aberto para os novos negócios, né? E que eles, na hora que eles trazem aquela nova ideia, o comprometimento deles em que aquilo dê certo é muito grande, até porque é a vontade deles. Então, é uma coisa que está sendo feita, que está ocorrendo dentro da empresa, muito tranquila, certo? E, como eu disse a você, eles estão se preparando, né? Desde que eles foram para dentro da empresa, muitos novos, eles estão se preparando para assumir os negócios. Certo? Então, como muitos amigos meus diziam, Gilvan, você fica influenciando seus filhos para trabalhar com você. Eu disse, não, eu estou influenciando meus filhos para serem empresários, para serem empreendedores, porque foi uma coisa que para mim foi muito bom e me deu muito prazer, né? E eu consegui formar uma família, né? E ter uma certa condição, né? Melhoria das minhas condições financeiras, inclusive. Então, isso eu influenciei meus filhos para isso. E eles... Uma boa influência, foi boa influência. E eles hoje estão dentro do negócio e eu digo a eles, olha, o negócio é de vocês, o futuro. Então, o futuro deles está na empresa que eles estão tocando. Então, não é uma coisa que eles estão herdando, né, de presente. Eles vão ter já estão construindo junto o negócio. Certo? Bacana. E além dos herdeiros, né, dessa sucessão, também é importante construir uma equipe forte. A gente já falou aqui de equipe, mas assim... Quando o senhor faz uma seleção de um líder para uma equipe, o que faz o senhor decidir pelo colaborador? É a iniciativa, é a formação, é o brilho nos olhos também? O que marca, o que faz com que o senhor decida por alguém ou por outro profissional? Como falei a você, a nossa empresa tem uma consultoria de recursos humanos, né? E a gente criou normas para isso, certo? Eu brinco muito, né? Que às vezes as pessoas me pedem um emprego, eu digo, rapaz, eu só posso contratar 3 pessoas, certo? Porque como eu sou o diretor geral, eu só tenho 3 pessoas para contratar. Um é o diretor comercial e operacional, que é meu filho. O outro é a diretora financeira, que é minha esposa. E o outro é outro diretor administrativo que a gente tem lá, que é Fernando Bulhões, que trabalha com a gente há 20 anos. Então, eu não tenho... Não tem mais mais liderança no sentido de contratar as pessoas. Nós temos
um procedimento, né, que quando algum setor precisa de um determinado cargo, né, alguma função, né, ele é lançado isso aí internamente para ver se alguém tem interesse dentro da empresa para se candidatar a esse cargo, senão isso é colocado ao mercado, certo? Aí vem os currículos, então um departamento de pessoal que é gerido pela minha filha, que é gente de gestão, Beatriz toma conta. Esses currículos são analisados, né, pelo departamento de gente de gestão. Aqueles que são selecionados vai para o nosso consultor entrevistar, fazer aqueles testes psicotécnicos. Esse é o processo atual, mas no início não existia isso. Como é que era o seu contato nesse momento de formar uma equipe? Para a gente formar uma equipe era de forma bem... como é que chama? Bem simples, né? Quando eu precisei, eu até digo assim, o meu primeiro funcionário ele ganhou o meu salário mínimo, certo? Porque eu precisei de um vendedor e conversando com um fornecedor meu, ele disse, rapaz, meu irmão está desempregado, manda ele para cá, eu vou mandar ele aí. Ele veio para me entrevistar, eu gostei da entrevista, só que ele trouxe um amigo. E aí, quando eu terminei a entrevista, ele disse, Gilvan, você não quer entrevistar meu amigo, não? Porque... Aí eu disse, não, mas eu só quero contratar um. Não, mas eu entrevistei, o amigo era melhor do que ele, certo? Aí eu disse, poxa, eu só posso contratar um. Aí ele disse, foi o seguinte, você pode dar 2 vale transporte, que aí o transporte aqui para vender era vale transporte, né? Você pode dar 2 vale transporte? Eu disse, não, eu posso dar 2 vale transporte. Então, pronto, a gente vai dividir o salário, né? Eles eram colegas mesmo. Então, começaram a trabalhar comigo. Então, era muito... Você pegava as pessoas, né, a empresa pequena, começando, e você formava, né? Você acreditava na entrevista, a coisa que eu mais pensava na pessoa, se a pessoa estava com disposição para trabalhar e para aprender, né? Porque uma empresa, quando você começa, você não tem capacidade de trazer uma pessoa que já tenha conhecimento, né? É diferente que hoje a nossa empresa já tem um certo porte, então a gente pode fazer exigência, até porque ela tem condições de pagar. Mas antigamente era na base da amizade, trazia um amigo, um conhecido. As indicações, né? E muito na base da confiança para formar ao longo do tempo. Exatamente. Né? Legal, bacana. E eu perguntei sobre um momento difícil. Qual foi assim um momento em que o senhor foi muito feliz, muito realizado, se sentiu muito realizado com o negócio ao longo desse período? Robson, naquele dia me marcou, que ficou na sua lembrança. Eu tenho vários momentos felizes na empresa, né? Uma das coisas que me deixou muito feliz, certo, foi na inauguração do nosso prédio ali na Prudente de Moraes, né? Que realmente foi concretizado assim, de fato, né? A empresa já existia, tudo, mas ela não era bem conhecida no mercado. Então, naquele momento que a gente inaugurou o prédio, né, foi um marco, né, para a empresa, de realmente um troféu que a empresa recebeu, que é exatamente o prédio que a gente tem hoje, nossas instalações na Prudente de Moraes, certo? E os momentos que eu também tenho muito de alegria, né, é quando eu vejo meus filhos dentro da empresa produzindo, né, a união deles, né, em estarem juntos, né? Então isso é uma coisa que me dá muita satisfação. E quando eu vejo que os funcionários também que se realizaram dentro da empresa, né? O ano passado nós fizemos uma convenção e fiquei muito emocionado com as declarações dos ex-funcionários que trabalharam com a gente, né? Até porque eu sou filho de professor, meu pai, professor Gilvan, foi fundador da Universidade Federal. E lá, os ex-funcionários fazendo declaração, todos eles disseram para que a nossa empresa foi uma escola para eles, certo? Que os funcionários que estavam lá, os nossos colaboradores que estão lá, aproveitem para aprender as oportunidades que a empresa dá, no sentido de você crescer profissionalmente, né, com conhecimento, treinamento, essas coisas todas. Então isso foi até uma surpresa, né? Que foi agora, no final do ano passado, que eu não tinha essa ideia de que a empresa ensinava muito. E hoje no mercado tem várias pessoas, né, que trabalharam conosco, outros empresários, eu conheço, tem vários ex-funcionários hoje que são empresários. Bacana. Né? Eu fico muito feliz, porque eu acho que o sol nasce para todos. Então, é uma empresa que tem muito futuro, até porque meus filhos são muito novos e eles são muito dedicados à empresa, certo? Então, nós temos um futuro muito grande pela frente.
e as pessoas que estão lá com certeza também terão essas oportunidades. Tem que ser uma troca, né? Empresa, equipe, todo mundo tem que crescer junto. Muitas vezes não vai ficar por muitos anos, como você falou, tem um funcionário há 20 anos na empresa, né? Alguns passam 1 ano, passam 6 meses, passam 5 anos, mas cada um deixa a sua marca, né? E a empresa deixa a marca também na vida do empresário, do colaborador. Eu lembro que meu primeiro emprego foi no Nordestão. Era aprendiz, fiz um curso no Senac e fui estagiar lá 1 ano. E o que eu aprendi lá, eu uso até hoje. Algumas lições que eu aprendi, até mesmo essa questão da formação contínua. O Nordestão tem muito essa questão de formar equipe, de fazer cursos, treinamentos. Isso eu valorizo bastante. Eu aprendi lá em 2005, né? Então, assim, faz parte da nossa história, da nossa trajetória, as empresas, os lugares que a gente passa. A questão dos valores, né? Exatamente. Que vai ficando, né? Os valores vão ficando, né? A nossa empresa tem valores de excelência, valores de foco no cliente, né? Resultado, certo? Então, esses valores vão ficando para os funcionários e isso aí vai seguindo para a vida toda. Até porque hoje um funcionário, né? Como a gente sabe, ele passa às vezes muito mais tempo na empresa do que fora dela, certo? Então, isso é muito gratificante. Você vê um funcionário dentro da sua empresa, um colaborador, ele sai, vai trabalhar às vezes em outra empresa e cresceu, chegou lá sem saber de nada e foi crescendo, mas a troca mútua, né? Exatamente. Foi crescendo e foi se formando dentro da empresa. Estamos chegando ao fim. Um bate-papo foi bem rápido, foi já, né? Mas assim, a gente tem uma pergunta que eu sempre faço, que não tem a ver, por exemplo, com o tema que é marketing, né, que eu sempre falo aqui de marketing. Se o senhor fosse dar uma dica para o empresário que está iniciando, ou que já iniciou, para que ele possa acelerar o negócio dele, qual a dica que o senhor daria para ele nesse momento? Bom, o empresário ele tem que, se ele quiser crescer, ele tem que gostar mais da empresa do que dele, certo? Então, trabalhar muito, ganhar, né? Porque você está trabalhando, você vai ganhar, e você reinvestir seu capital. Porque se você gostar da sua empresa, então, em primeiro lugar, vai ser, em vez de você trocar uma camisa, uma calça, aquele dinheiro vai ser investido na empresa, certo? Eu me lembro que quando eu comprei um telefone para a empresa, né? O segundo telefone da empresa, que antigamente o telefone era caro, então era um grande investimento para mim. Eu sabia que tinha 2 telefones na empresa. Então, o empresário, o segredo é esse, trabalhar muito, ganhar dinheiro e reinvestir esse capital. Porque o mundo dos negócios é capital-trabalho, certo? Se você trabalha e ganha capital e você gasta o capital, você vai ter que continuar trabalhando para ter aquele mesmo capital. E na hora que você joga aquele capital dentro do seu negócio, certo? O seu trabalho vai gerar muito mais capital e assim uma bola de neve. Então é gostar da empresa mais do que de si, né? Tem um momento, né, de investir na empresa e aí quando chega uma fase, vai desacelerando como seu projeto de vida. Exatamente. Né? Faz muito sentido. Então, muito obrigado. Um prazer ter o senhor aqui. Obrigado você também. Espero ter colaborado, né? E estou sempre à disposição, né? Parabéns a você pelo programa, né? E pela essa sua iniciativa, né? E desejo muito sucesso nos seus negócios. Até porque você tem muito tempo pela frente ainda, né? Muito novo. Agradeço aí essa... E a gente pode trocar figurinha, né, em muitas outras oportunidades. Quem sabe o senhor volta aqui para falar muito mais outras coisas. Tem 33 anos de bagagem, com certeza você colocou só uma pílulazinha aqui para a gente, tem muito mais coisas para compartilhar. Então agradeço a minha audiência, né, você que ficou com a gente aqui nesse episódio e até o próximo Acelera Marketing.